Olá pessoal, Camo Soviético. Bom, essa semana eu estava conversando com alguns familiares, né, sobre a guerra na Ucrânia, né, a situação da Rússia e a nova configuração geopolítica que vem se apresentando, né, protagonismo da Rússia, né, da China, a China cada vez se fortalecendo, né, e consolidando as suas posições, né, caminhando para ser a primeira economia do planeta. E falamos também sobre Segunda Guerra Mundial, né, ou Grande Guerra Patriótica, como é conhecido pelos povos da antiga União Soviética, né? E falamos da contribuição soviética e tudo estava bom, né? Tava tudo indo bem, até alguém tirar do bolso o argumento do General Inverno, né? Porque, pô, como pode, né? Como pode que já depois de tantos arquivos já abertos, tantos trabalhos acadêmicos sobre o assunto, né? Tantos professores, tantos doutores se debruçaram sobre esse assunto, ainda prevaleça, né, esse tipo de picaretagem histórica, né? E dá pra entender um pouco, né? Porque a população basicamente é bombardeada por essas merdas, né? History da Carochinha, National Geographic, e todas essas coisas aí, né? E percebi que eu não tinha, né, um vídeo inteiramente sobre esse assunto, né? Então hoje venho dar aqui a minha contribuição, tá bom? Mas vamos lá. O que aconteceu na frente oriental? Por que um exército tão poderoso, né, tão imbatível como era o exército alemão, né, não conseguiu prevalecer sobre a União Soviética? Né? O que aconteceu? Foi o General Inverno? Foi o Land-Lease? O que aconteceu? Seguinte, pessoal. Em toda a história militar, não é? Desde as guerras bíblicas, né? Com espada, com funda, né? Com arco e flecha, né? Até as guerras atuais, travadas com drones, né? Que você mata uma porrada de gente sem sair de casa, né? Como se estivesse jogando videogame, né? Até hoje, até hoje, nenhum exército, nenhuma tática, né, foi infalível, foi suprema. Todas elas prevaleceram durante algum tempo, mas sempre acabaram sendo derrotadas. Você pega, por exemplo, a conquista de Napoleão da Europa. Napoleão conquistou toda a Europa com a sua tática que envolvia, né, o posicionamento dos canhões, né, o uso da cavalaria, enfim. Ele conseguiu varrer toda a Europa. Até que um cara chamado Duque de Wellington, né, até que o Duque de Wellington, entendeu o que estava se passando, entendeu a maracutaia, né, do Napoleão e fez táticas em cima das deficiências da estratégia do Napoleão. E eu não preciso nem dizer o que aconteceu com o Napoleão, tá bom? Demoraram a entender, mas quando entenderam, Napoleão não teve chance. E é exatamente isso que acontece até hoje e aconteceu na Grande Guerra Patriótica, na frente oriental, né, na invasão da União Soviética. Os alemães com a sua Blitzkrieg, eles varreram toda a Europa. Né, varreram toda a Europa. Né, a França, 40 e poucos dias para ser conquistada. Né, eles varreram a Europa rapidamente e sabe, sem praticamente nenhuma baixa. Né, e varreram também muito da União Soviética, prevaleceram muito sobre a União Soviética. Até o momento que a Blitzkrieg foi decifrada, foi entendida. Não é? Assim como os ingleses decifraram a Enigma, os soviéticos decifraram a Blitzkrieg. Eles entenderam a Blitzkrieg. Eles vieram vitoriosos até Moscou. Né? Mas o que aconteceu ali em Moscou para a maré de sorte deles mudar? Foi que simplesmente o alto comando soviético, na figura do Marechal Zhukov, Ivan Konev, Vassily Chuikov, eles entenderam que
a Blitzkrieg, ela só dá certo, ela era muito bem sucedida quando se dá espaço a ela. Porque os tanques alemães precisavam de um espaço para envolver o inimigo e fazer aquela famosa manobra de cerco, né? Que era o que eles vinham fazendo em toda a Europa. Então o Marechal Chuikov, junto com o Marechal Zhukov, analisando as batalhas de Smolensk, Odessa, Kiev, eles perceberam que os alemães eles iam muito mal em batalhas urbanas. Eles prevaleceram sobre nessas cidades que eu citei, mas a um custo muito alto. Então eles entenderam que o caminho era trazê-los para as zonas urbanas, fazer com que os alemães não tivessem espaço para executar sua Blitzkrieg, não tivessem liberdade de utilizar os seus tanques, que era a ponta de lança, né, do exército, da Blitzkrieg. Era o que fazia acontecer, a movimentação, a coordenação dos tanques era o que fazia tudo acontecer. Então tinha que se diminuir os espaços, chamá-los para espaços menores. A partir do momento que o alto comando soviético entendeu isso, os alemães começaram a perder. Tá bom? Não foi General Inverno, Lend-Lease, não foi nenhuma dessas merdas. Foi o estudo da Blitzkrieg, simples. Lembra que eu falei que nenhuma tática? A Blitzkrieg não é diferente. Entendeu? No xadrez, nos jogos de tabuleiro mais básicos, você tem que sempre estar preparado, porque alguém pode bolar uma estratégia melhor que a sua. Foi isso que aconteceu. Tanto que eles não conseguiram prevalecer sobre Moscou. Eles entraram em Moscou, eles chegaram em alguns subúrbios, eles viam aqueles domos dourados do Kremlin, mas eles não conseguiram conquistar, né, o centro de Moscou. Tanto que o Stalin vai fazer uma parada, né, que é a parada do aniversário da Revolução, né? Porque que eles não conseguiram, né, chegar até a Praça Vermelha, né? Porque o exército soviético naquele momento já estava se preparando mais para essas batalhas urbanas. Estava começando a reduzir os espaços. Primeiro que eles não conseguiram reduzir Moscou a cinzas como eles fizeram com várias outras cidades, né? Kiev, Odessa, Roterdã, tá bom? Eles não conseguiram reduzir as cinzas dessas cidades. Por quê? Porque a antiaérea soviética que estava baseada em Moscou, ela fez um trabalho excepcional e foi uma coisa de louco. Foi uma coisa de louco. Os caras, a Luftwaffe pagou caro quando adentrou o céu de Moscou e praticamente não fez nada, né? Foram poucos os danos que eles conseguiram fazer, né? Então eles, nessa batalha urbana, né, eles foram empurrados para fora de Moscou, né? Eles mantiveram o cerco a Leningrado, ficaram ali próximo a Moscou, mas não entraram mais, né? E depois eles disseram, não, Moscou deixou de ser um alvo, vamos agora partir para outro. E eles foram para Stalingrado. E em Stalingrado, aquilo que ocorreu em Moscou, o general Marechal Chuikov, ele elevou a 1000. Né? Ele já tinha percebido que os alemães eram péssimos em combate urbano e fez toda uma escola de combate urbano. Né? O Marechal Chuikov, para muitos, é considerado o pai das operações especiais, dos grupos de assalto e até dos Spetsnaz, né? Que é os grupos os comandos russos, né? E os alemães tiveram a brilhante ideia, né, de reduzir tudo a cinzas, né, lá em Stalingrado. O que facilitou, não é? O que facilitou o trabalho para os soviéticos, pois os tanques não conseguiam ter mobilidade nas ruas de Stalingrado, não é? E quando eles não tinham mobilidade, né, eles estavam mais lentos, os soviéticos saíam, né, com a granada, com aquele fuzil anticarro, né, é poderosíssimo, né, que é o PT-RD, né, que é um fuzil
que é de muito fácil ser fabricado e cada um tinha um daquele, né? Cada grupo de combate tinha um daquele em Stalingrado e faziam, causavam baixas muito grandes, né? Conseguiam imobilizar muitos carros, conseguiram imobilizar muitos panzers alemães com essa arma, né? Quem conhece sabe que eu tô falando que ela é bem braba, né? E a própria configuração da cidade, né, não favoreceu ali, né, um cerco, né, porque o Stalingrado era cortado ali pelo rio Volga, né, importante rio Volga, né, que os alemães queriam conquistar, né, porque ali era uma importante via para suprimentos, né, eles subiam e desciam o rio constantemente com suprimentos, com homens, enfim, com tudo isso, né. Então foram todos esses fatores, né? O fato deles não conseguir executar o cerco completo, porque tinha o rio, né? O rio Volga, eles chegaram às margens do rio, eles conseguiram ver a parte oriental de Stalingrado, né? E foram todos esses fatores, né? A guerra, né, urbana, né? O fato, né, do comando soviético trabalhar limitando esses espaços, que fizeram eles serem derrotados em Stalingrado e em todas as outras batalhas, né? E aliada a essa nova estratégia do alto comando soviético, não é? As novas armas, né, que estavam sendo desenvolvidas, né? Os primeiros tanques, né, que estavam saindo das fábricas, né? Vale ressaltar aqui também o heroísmo do povo soviético. O povo soviético dificultou a vida dos alemães desde o momento que eles cruzaram as fronteiras soviéticas. Não foi aquela batalha café com leite que eles tiveram lá no Ocidente, né? Que eles dominaram a França e depois disso era só vinho e cabaré, né? Cerveja e cabaré. Não era assim. Desde o início, a vida deles foi muito difícil. Foi muito difícil. Entendeu? A população não deixou sequer, né, um teto para eles dormirem. Até o sono deles, eles não tiveram direito a isso. E isso contou muito também em Stalingrado, porque eles não conseguiam também dormir naquelas ruínas. Porque de hora em hora chegava um grupamento, né, um soviético, e matava eles ali e pronto. Sabe? E depois eles iam embora e, sabe? Foi muito difícil a vida do soldado alemão, né, na União Soviética. Então, a defesa de Stalingrado é uma das coisas mais heróicas da história da humanidade, né? Por isso que ela merece essa distinção, né? Quando você vai a algumas cidades da Rússia, tem o nome da cidade, né? E se diz cidade heróica de não sei o que, né? Cidade heróica de Volgogrado, né? Que é a antiga Stalingrado. E eles merecem realmente esses títulos, porque a Batalha de Stalingrado foi uma coisa que marcou a história da humanidade. O heroísmo do povo soviético, né, foi uma coisa impressionante, né? Sem paralelo na história e na guerra, em toda a Segunda Guerra, né? Não teve heroísmo como o heroísmo do povo soviético, entendeu? Essa aqui é a verdade. E quando a gente vê a faixa de terra que os soviéticos tiveram que defender, a pequenina faixa de terra, a última faixa de terra na frente da margem ocidental do rio Volga, né? É uma coisa de louco, é uma coisa de louco, né? Fica impressionante como daquele pedacinho de terra eles conseguiram desferir um golpe e acabar com a batalha de Stalingrado, né? Com os alemães em Stalingrado. Então, essa questão, né, do General Inverno palhaçada, mas vamos falar, né? Vamos falar de General Inverno, né? Vamos falar disso aí, né? Porque é óbvio, né, que dificultou o desenvolvimento das operações alemãs, né? E também das soviéticas. É importante dizer isso,
né? Importante dizer isso. Porque os soviéticos, por causa desse inverno, né, tiveram as suas travessias dificultadas, né, ali no Volga. Entendeu? Blocos de gelo, né, gigantescos vinham pelo rio, e isso fez afundar muitos navios, muitos barcos pequenos e médios foram afundados ali, né? Dificultou muito a travessia do Volga, né? E o fluxo, né, de suprimentos que vinha pelo rio, né? E também, de certa forma, né, ajudou os alemães, né? Porque os alemães saíram de um atoleiro, né? Que teve aquelas chuvas que tem na Rússia, né? Eles ficaram na Rasputitsia, né? Naquela lama, mas veio o inverno para salvá-los, né? Porque o inverno endureceu o solo e eles continuaram passando. E quando o inverno ficou mais grosso, quando o inverno ficou mais rigoroso, né? Eles conseguiram avançar quilômetros do território soviético sem se preocupar com campos minados, né? Porque quando o inverno é rigoroso, ali na Rússia, dá para passar qualquer coisa, né? Porque se cria aquela camada de neve em cima das minas e é impossível a detonação, né? Então, ajudou para quem, né? Ajudou para quem, né? Como eu já disse, muitas doenças, né, que eles não tinham conhecimento foram trazidas, né, pelo inverno, porque os alemães adoeciam e logo passavam ali para os combatentes, né? Então, eles foram muito prejudicados também pelo inverno, né? Na questão de suprimentos, e, enfim, todas essas coisas. Então, essa é a verdade, entendeu? Sobre o general Inverno, tá bom? E tem fotos aí mostrando, né? Os alemães, né, antes do inverno cair com força em Stalingrado, né, com roupas normais, com roupas que eles já usavam na frente ocidental, né? E agora, por que eles continuaram usando essas roupas, né? Porque eles acreditaram na propaganda de Hitler. Eles achavam que iam chegar lá em Stalingrado, sabe? Bater em 3 ou 4 e acabou-se a batalha. E não foi assim. Acabou que ela se estendeu até o inverno. Entendeu? Aí problema deles se eles não se prepararam. Mas teve tempo sim para se preparar. Pelo menos por o inverno de Stalingrado ali, eles davam para eles ter se preparado. Entendeu? Se eles ficaram arrogantes ali, acharam que ia dar um tapa na cabeça dos soviéticos e eles iam correr chorando, aí é problema deles, né? E quando eles resolveram fazer isso, né? Fazer trazer roupas, né? Mais uma vez o heroísmo do povo soviético, o heroísmo dos partisans entraram em cena, né? Porque os partisans, eles faziam muito serviço de sabotagem, né? Muita missão de sabotagem. Eles sabotavam muitos trens, muitas ferrovias que os alemães utilizavam foram sabotadas, né? Muitos campos de pouso, né? Os partisans explodiam, né? Então, além de ter uma linha gigantesca para ser suprida, né? Uma linha gigantesca de suprimentos, né? Porque o território soviético era muito grande, né? Então as suas linhas estavam tão longas, né? Que facilitou, né? E ajudou a também a essas guerrilhas partisans a atuar, entendeu? Então foi isso que teve, sabe, durante o inverno, tá bom? Durante a Grande Guerra Patriótica. Simples assim, entendeu? Mudança estratégica, modernização do aparato militar e muito, mas muito heroísmo. Foi isso. Não foi General Inverno, não foi merda nenhuma. Essas versões aí que nós vemos do General Inverno, essas merdas todas, entendeu? Isso vem, sabe, de despeitados, sabe? De despeitados como Churchill, como Patton, né? Como Montgomery, como Bradley, sabe? Que não foram protagonistas,
O Churchill era despeitado, o Churchill queria colocar a bandeira inglesa em Berlim, assim também como os americanos, entendeu? Então é despeito, sabe? Recalcados, eles queriam, né? Se você viu aquele filme Patton, você vai ver como isso fica bem claro ali, fica bem nítido, né? Como eles estão com raiva, né? Quando os soviéticos conquistam Berlim, né? E é das memórias, né? Desses invejosos, né? Desses despeitados, que vai vir, não é? Essas teorias, né? E também a estética de Hollywood, né? Você vê a estética de Hollywood a respeito da Segunda Guerra, né? Que você vê sempre o protagonismo americano, vem desses escritos, né? Vem desses escritos. O general, inclusive o general britânico, acabei de citar aqui, o Montgomery, né? Ele não achava que a Batalha de Stalingrado, a Batalha de Kursk, né, foram o que viraram a maré da guerra, mas que tinha sido a campanha de Alamein, não sei o que também, de certa forma, foram importantes, a campanha do norte da África ali, né, foi importante, ninguém tá falando, mas como a frente oriental, não foi, entendeu? Não foi, e isso aí tá claríssimo, né, e em relação ao inverno, né, peguem aí, está disponível na internet, né? Vejam aí as vitórias que os soviéticos tiveram no verão. A Batalha de Kursk foi no verão, entendeu? Teve várias batalhas, várias campanhas vitoriosas dos soviéticos no verão. E eles também perderam algumas batalhas no inverno. Então essa de dizer que foi o general inverno, porque eles lutam melhor no inverno, isso não tem base nos números, não tem base nos arquivos, né, nos documentos. Então, essa é a minha contribuição, espero aí ter ajudado aí os camaradas, mas a gente tem que ajudar a divulgar isso aí, porque se prolifera demais, né, esses mitos, né, essas coisas, e a gente tem que ficar aí, né, vigilante para com o legado, né, dos soviéticos, né, do Exército Vermelho, né, não deixar que esses vagabundos eles enlameiem, né, e diminuam a gloriosa conquista do povo soviético, né? Então, se você gostou, clique em gostei, compartilha e vamos à luta.